Oi, estudantes, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje? Mas, antes de começar, eu vou me apresentar. Eu sou a professora Érica Fernandes, da Educação de Jovens e Adultos. E primeiro eu vou fazer minha autodescrição e logo depois nós começamos a falar do nosso tema de hoje, tá? Que é lá, somos natureza. Mas bem, eu sou uma mulher branca, de olhos verdes, cabelo castanho claro, curto e encaracolado. Estou com uma blusa verde, também estou usando um colar de pedrinhas rosa. Bom, estamos num cenário da Multirio, à minha direita tem o quadro com o tema da nossa aula que eu já falei, Somos Natureza. Tem um globo na minha mesa, tem um cenário bem arrumadinho, tá todo verdinho hoje, porque tem tudo a ver com o nosso tema da aula. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros e adereços e tem a parede bem colorida. Mas agora sim, vamos começar. E antes de começar, você já parou para pensar que nós somos natureza? Já? Então vamos falar sobre isso. Vamos lá. Bem, eu tenho algumas perguntas para te fazer antes da gente começar com o nosso tema. Somos natureza. Mas como assim somos natureza? Nós somos natureza porque nós fazemos parte de tudo que envolve o mundo que nos cerca. Isso. Os indígenas, eles falam muito isso, que a natureza ela não é isolada de tudo que nós vivemos. Nós estamos dentro da natureza. Não é assim, lá a natureza e nós aqui. Não. É a natureza e nós estamos dentro de tudo isso que faz parte e que é natureza. Mas é meio complicado falar sobre isso, né? Então, entender às vezes também é complicado. Mas essa aula você vai entender muito bem o que significa entender justamente o que é ser natureza. E de acordo com esses indígenas que nós temos no Brasil, que falam e pensam sobre isso. Porque não é fácil viver como os indígenas vivem, pensando sobre as questões da natureza, principalmente no mundo moderno. Mas para começar, eu vou falar para você sobre sustentabilidade. Já ouviram falar essa palavra? Sustentabilidade? Não? Então, olha só, vamos acompanhar aí o slide para entender primeiro o que é sustentabilidade e depois pensar sobre essa coisa de somos natureza, tá bom? Vamos lá. O que quer dizer sustentabilidade? Sustentabilidade é um conceito relacionado ao desenvolvimento sustentável, ou seja, formado por um conjunto de ideias, estratégias e demais atitudes ecologicamente corretas, economicamente viáveis, socialmente justas e culturalmente diversas. E você, se considera uma pessoa que contribui para um mundo sustentável? Acompanhe agora esse slide. Perceber, apreciar e valorizar a diversidade natural. Viver em harmonia com a natureza é principalmente valorizar todos os recursos que a natureza nos oferece, assim como estamos percebendo aí nessa imagem, com essas duas pessoas, um pai e uma criança, ou mesmo um adulto e uma criança, fazendo uma colheita. Ter posturas de respeito aos diferentes aspectos e formas do patrimônio natural, étnico e cultural. E, como você pode perceber aí na imagem, respeitar toda a vida animal. Como vocês viram no slide, as duas imagens, elas nos remetem ao respeito impecável da vida, dos seres vivos. E você, consegue fazer e analisar e pensar o quanto nós podemos respeitar os seres vivos e a natureza? Isso mesmo, respeitar, porque precisamos entender que a natureza somos nós. Quando respeitamos a natureza, nos respeitamos. Vamos ver o próximo slide e aprofundar um pouquinho mais. Amazônia Legal. Respeitar a natureza é respeitar a vida. Como vocês podem observar, nós temos duas representações em forma de mapa. Uma está demarcando a Amazônia Legal toda em verde. A outra representação está demarcando terras indígenas em amarelo
E é isso que eu quero ver com vocês. Nós vamos abordar esse ponto. Podem perceber que o que está marcado em amarelo são bastante pontos e bem espalhados da Amazônia Legal. Esses pontos estratégicos são reservas indígenas. Isso. Nessas reservas indígenas da Amazônia Legal, ocorre o quê? Muitos indígenas estão lá sofrendo com o garimpo ilegal. E esse garimpo ilegal está fazendo com que as pessoas sofram vários tipos de violência. Mas a principal delas é a contaminação das águas dos rios. Por conta do garimpo ilegal, eles utilizam o mercúrio. Esse mercúrio vai para a água, contamina os peixes, ou seja, essa contaminação faz com que os peixes tragam doenças para os indígenas, mas o que isso tem a ver com a gente aqui no Rio de Janeiro? Muita coisa. Causa um impacto muito ruim também para nós consumidores de peixes, porque esse mercúrio percorre por muitos e muitos quilômetros das águas dos rios. E isso chega nas nossas mesas. Pessoal, precisamos pensar e refletir muito sobre isso. Os índios estão lá na Amazônia Legal, os rios estão lá na Amazônia, bem distante da gente. Mas você sabia que todo garimpo ilegal e utilização do mercúrio atinge também a gente de forma direta? Isso mesmo, porque o peixe vai chegar à nossa mesa e muitas doenças com ele. Por isso, precisamos estar atentos às questões ambientais. Olhe para o mundo e pense na sustentabilidade. Essa atitude é fundamental para o resgate da vida ameaçada. Observem essa imagem e olhe quantas coisas a natureza sofre por conta da falta de sustentabilidade. Isso. Toda a vida no mundo, ela vai ficando prejudicada e extremamente ameaçada sem uma consciência sustentável. O rádio, a TV e a imprensa em geral constituem uma fonte de informações sobre o meio ambiente para a maioria das pessoas, sendo, portanto, inegável sua importância no desencadeamento dos debates que podem gerar transformações e soluções efetivas dos problemas locais. Bom, depois de tudo isso que eu falei sobre a Amazônia Legal, temos a década do oceano. O sistema atual de produção, de utilização e de abandono de plásticos tem efeitos negativos e significativos. Se nada mudar, os oceanos terão mais plásticos do que peixes, em peso, até 2050. Trecho do comunicado do Fórum. A proporção de toneladas de plástico, toneladas de peixes, era de 1 para 5 em 2014. Será de 1 para 3 em 2025 e vai ultrapassar de 1 para 1 em 2050. E aí percebam uma foto do oceano, já com bastante plástico. Galera, como vocês viram até agora nos slides, efetivamente estamos ligados à natureza. Vocês viram como precisamos ter uma consciência sustentável que possa favorecer a nossa natureza para que nós possamos, nós, as gerações futuras, viver nesse planeta de forma muito melhor e que não tenha tanta degradação. Mas isso precisa partir de nós. Nós precisamos fazer a nossa parte. E olha, não tem como pensar, mas a minha parte é muito pouco, vai contribuir pouco. Não, não. A nossa parte e cada um fazer a sua parte, vai ser muita gente fazendo muitas partes e aí vai ser um montão de gente contribuindo para que a natureza possa agradecer. Olha, vou te dar algumas dicas de como você pode contribuir e ser sustentável. Preste atenção. Tenho aqui alguns itens que você pode fazer a reciclagem e não jogar fora para não poluir os mares, os oceanos, né? O oceano. Ó,
vidrinho, vidro, né, que você compra alguns alimentos que vêm em conserva. Olha que coisa linda, que nós podemos transformar, pintar e vira um pote. Pode ser um pote porta-algodão, porta-cotonete, aí é a sua criatividade que vai mandar. Nós podemos, inclusive, utilizar esse tipo de material para se tornar uma jarrinha, para poder molhar a plantinha. Pode fazer um vaso de plantas, também é a sua criatividade. Não jogar isso aqui na natureza, olha só. Ou mesmo optar pelas opções que tem no mercado, que são aqueles sachês. É menos poluente, né? Menos plásticos para a gente poder jogar fora. Ó, garrafa de suco, você pode utilizar, sabe como? Usando para ser garrafa de água na sua geladeira. Pois é, eu faço isso na minha casa, conheço um monte de gente que faz também. É bem prático. E olha só, eu reutilizo também essas embalagens para poder utilizar esse material que eu uso com recorte e colagem nas aulas. E, gente, para finalizar, potes que vêm doce ou algum chocolate. Olha o que eu fiz, coloquei um pouco de areia e aí você pode transformar num pote de decoração, colocar umas plantinhas e olha só. Já vira, deixa eu colocar aqui para decorar junto com os outros potes. Viram que legal? E assim você contribui, e assim você passa a ser mais sustentável. Eu agora quero falar com vocês sobre os oceanos. Vocês já perceberam o quanto de imagem em azul nós temos no globo terrestre? Olha só. A área em azul é enorme. Essa área em azul é o oceano. E nós precisamos contribuir para que tenha cada vez menos lixo e plástico nesses oceanos. Pois é, porque a nossa vida depende de estar tudo isso aqui em harmonia. Se nós jogamos o lixo fora, utilizamos muitas embalagens e o tempo todo a gente vai jogando isso fora, não existe jogar fora. Porque está tudo conectado. E aí o que vai acontecer? Nós vamos formar ilhas de plástico, nós vamos contaminar as águas dos rios, dos mares. E daqui a pouco quem está contaminado? Os peixes. E aí nós vamos consumir esse peixe e nós vamos nos contaminar. Vejam como que é o processo. Agora é com você. Desafio. Existem várias maneiras de contribuir para um mundo mais sustentável. O desafio hoje é você transformar algum tipo de material que normalmente jogamos no lixo em uma coisa reutilizável ou plantar uma árvore. E então, mão na massa? Não esqueça de conversar com seus colegas de turma, sua professora ou seu professor. A aula de hoje foi para vocês entenderem o quanto nós precisamos estar espertos e ligados, que somos natureza, precisamos cuidar do meio ambiente, precisamos cuidar da natureza para que ela, por si só, faça o seu trabalho, nos dê tudo o que nós precisamos. A Amazônia, nós sabemos, né? Todo mundo fala, ela é o pulmão do mundo. Mas olha, o oceano, ele libera muito mais oxigênio até do que a própria Amazônia. Então, se esses dois biomas, a Amazônia e o oceano, estiverem em equilíbrio, só quem ganha é a população humana. É você, sou eu, somos todos nós. Bom, eu vou ficando por aqui na nossa aula de hoje. Espero que você tenha aprendido bastante coisa e espero também que, se você tiver dúvida, você reveja essa aula quantas vezes você quiser. Fiquem bem, se cuidem e, ó, eu vou ficando por aqui, mas já estou com saudade. Até a próxima aula. Tchau, tchau!